Luto corporativo é quando o silêncio vira cultura, que vira medo e que vira adoecimento. É com a frase da psicóloga Mariana Clark, que também é especialista em luto, que eu inicio o nosso bate-papo de hoje. Um espaço criado e pensado com muito carinho para a gente falar dos nossos lutos e das nossas perdas e dar sentido para os nossos lutos. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que ela tem uma experiência muito grande na temática em que a gente vai falar, que é sobre um estilo de luto, que é o luto não reconhecido, mas sobre as demissões. Eu tenho hoje aqui a Camila, que a Camila ela é professora, psicóloga, escritora, especialista em liderança e gestão empresarial, é especialista em legislação do trabalho, mestre em psicologia pela UFG, tem formação em coach e trabalha também como palestrante e mentora de gestão de pessoas. Camila. Lívia, que bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu e Lívia nos conhecemos num grupo de estudo sobre luto, não é, Lívia? E foi uma conexão forte, aprendi muito com você. Tudo que a gente estudou foi tão válido, inclusive para o mundo corporativo, né? Quando você traz o luto não reconhecido, quantos lutos a gente tem dentro da empresa. Então, temos muita coisa boa para conversar. Obrigada pela oportunidade. E obrigada a você por estar aqui. A gente estava conversando, né, antes de começar, que o luto da demissão, o luto corporativo, né? E você falou assim, tem diversos lutos dentro, né, de uma empresa. É algo que a gente não fala. Compartilhei com a Camila que eu tinha convidado uma pessoa para trazer a sua história e ela falou assim, Lívia, ainda essa demissão é algo que mexe comigo. Então, para a gente ter um pouco até de noção e da dimensão, né, de que esses lutos que não são falados, esses lutos que são silenciados, eles geram dores. E dores que às vezes a gente não tem a ideia, né, de como que elas vão repercutir, né, para uma pessoa. Exato. A gente até estava comentando, né? Eu já passei por uma demissão. E você também já passou por uma demissão. E é engraçado que quando eu passei pela minha demissão, de uma empresa em que eu já estava um pouco insatisfeita, mas eu ainda continuava lá, porque a gente tem a questão do financeiro também, Sim. Né? Não é o que nos mantém num lugar, numa instituição, mas ele conta tem sua importância, muito. Não é? Ele tem um peso muito grande. E é engraçado, eu conto isso para algumas pessoas que 3 meses depois em que eu fui demitida, eu tava voltando da academia. E aí eu tava sentindo uma tristeza. Aí eu falei, é por causa da demissão. Que é aí que a ficha realmente caiu. De que eu tinha saído daquele lugar. De que eu tinha que reestruturar a minha vida, né? Sim. E eu me dei conta que o impacto de sair daquele lugar, que era um lugar que eu não queria ficar o resto da minha vida, mas eu não desejava sair daquele jeito. Eu entendi do impacto que foi sair daquele lugar, né? E eu queria te ouvir, né, da sua experiência com empresa, com liderança. O que você vê, o que você já viu sobre esses processos de luto em que não são falados, mas eles existem. E é interessante quando você traz na sua história que não foi no primeiro momento que a ficha caiu, porque o luto realmente, na maior parte das vezes, não é no primeiro momento que a gente sente. Despedir de um lugar, despedir de algumas pessoas, é despedir também da gente mesmo. E então há também um confronto com a nossa identidade. É muito comum no processo de luto a gente pegar, repetindo comportamentos de que era de alguém, né? Então, a gente, de repente, começa a fazer coisas que, nossa, era fulano que fazia, ou, nossa, fazia parte da cultura da empresa e eu tô repetindo esse comportamento que, às vezes, até por vezes eu critiquei. E isso faz parte do luto, né? Porque quando a gente se despede também de uma versão nossa que não vai mais ter como existir. E que era do outro, mas que no convívio também se tornou nosso. Então, acho que essa é uma das coisas que são interessantes no luto, né? Quando a gente está num processo de enlutamento, a gente começa a reviver coisas que pareciam que não eram nossas, que a gente até criticava, mas que como a gente estava ali imerso nesse ambiente, a gente assimilou e, opa, tinha meu nisso também.
Então, acho que é muito difícil a gente ter que se despedir da gente mesmo no processo do luto. Porque é uma despedida do outro, é uma despedida de uma parte de nós que não vai mais poder existir, e é uma despedida da gente. E essa readaptação, ela exige uma mobilização de muita energia, de muitas habilidades, porque é difícil lidar com o novo, é difícil lidar com o incerto. Nem sempre a gente está tão preparada assim. E na maior parte das vezes a gente não tem o tempo suficiente para viver esse luto, para se despedir da versão anterior e começar uma nova versão. Na maior parte das vezes é tudo junto ali. A gente já está tendo que recomeçar, buscar novos trabalhos, buscar uma nova postura, um novo jeito de ser e se despedir da versão que a gente era, né? Então, acho que essa é uma questão interessante. A gente estava falando, antes de começar, tem uma despedida, assim, também, que eu acho que é muito interessante, que é quando a gente está trabalhando com outras pessoas. Então, tá todo mundo ali naquele vínculo do trabalho, mas a relação já não existe. Já houve uma quebra. Tem um processo de luto ali antes da relação efetivamente se despedir através de um desligamento, né? Então, antes do desligamento, a gente vive essa quebra da relação, porque eu me decepcionei com o outro, porque ele fez algo que eu não gostei, ou porque ele fez algo que eu interpretei errado, e aí eu já não acredito mais nessa relação. Então, tem também, no trabalho em equipe, o luto enquanto as relações ainda estão ali acontecendo. Mas na prática, já não tem mais vínculo, já não tem mais bem-querer, já não tem mais colaboração. As pessoas vão se distanciando emocionalmente. Exatamente. E aí há um distanciamento tão grande que a gente se relaciona porque a gente é obrigado, porque a gente tem que fazer entrega juntos de resultados, mas a gente já não se relaciona afetivamente. O vínculo, ele teve uma quebra, né? E aí, enquanto gestão, a gente precisa, dentro das empresas, ter esse olhar. Como é que o líder, como é que o RH, ele está tratando esse luto, que não é claro, que é um luto velado, mas que a gente percebe que não tem troca mais, né? E que às vezes até parte para um caminho de boicote, de rivalidade, de tentar realmente derrubar o outro, porque a quebra do vínculo foi tão significativa que eu não quero só não mais me relacionar, eu quero derrubar o outro. Mas sabe que você falando até de liderança, eu me lembrei, na semana passada eu estava num treinamento de líderes, na verdade não de líderes, era de primeiros socorros em saúde mental, porque eu tô no mundo corporativo de uma outra forma, que é através de treinamentos e de cursos. E uma das temáticas que foi incluída, né, nesse treinamento é sobre luto, né? E as pessoas, elas ficam muito encantadas quando a gente fala de luto, não pela temática, porque a temática ela é pesada, né? Mas por entender que eu percebo que essa dor existe, quando você fala que essa dor existe, ela é autorizada a eu expressar a minha dor, né? E gera uma curiosidade muito grande. Muito. E aí eu fiquei aqui pensando, hoje, na sua experiência, tem esse cuidado com os lutos, com as perdas, que não são perdas por morte, mas são perdas que geram esse rompimento de vínculo, que é muito significativo dentro das empresas? Você acha que as empresas estão trabalhando e se preocupando com essa dor? Infelizmente, a maior parte ainda não. Tem um projeto que a gente está iniciando agora, eu, Mariana Vilas Boas e Amanda Manzi, a gente criou um projeto chamado Inovamente. É um projeto para trabalhar a saúde mental dentro das empresas. E um dos serviços que a gente oferece é a roda de conversa para casos de desligamento, que a gente entende qual que é o momento da empresa, né? Por que a reestruturação está acontecendo, qual é a comunicação que precisa ser feita para que as pessoas entendam as mudanças de mercado que estão cada vez mais intensas, que está cada vez mais incerto, mas para que elas não se sintam ameaçadas, ou se elas realmente tiverem que se preocupar, como que elas podem fazer isso de uma maneira saudável. Então, essa roda de conversa é para a gente poder falar sobre o luto. É para a gente poder falar sobre aquilo que traz insegurança, que traz medo, que traz o rompimento.
Mas a gente percebe que ainda é um processo muito inicial, né? A gente teve uma mudança agora na NR1, e as empresas estão tendo que olhar para os riscos psicossociais, mas eu vejo que ainda é um processo muito inicial. A gente ainda não tem políticas estruturadas. Quando eu chego nos RHs, o que eu ainda vejo é muito avaliação de desligamento para entender o porquê que a pessoa decidiu ir embora ou como que ela está se sentindo com a decisão da empresa em desligar, quais são os principais fatores que a gente perde pessoas. Mas a gente não tem ainda esse espaço para ouvir as pessoas coletivamente. Então, como que elas se sentem quando uma pessoa é mandada embora ou quando 15 pessoas, 100 pessoas são mandadas embora, né? Porque tem isso também no luto. Você trouxe da sua experiência quando você foi desligada. Às vezes, o luto é de várias pessoas. São de 20 ao mesmo tempo. E aí, se a gente não tem um espaço para elaborar essa dor, essa perda, a importância do outro na minha vida e no meu trabalho, a parte de mim que eu me despeço porque não vai poder existir mais. E muitas vezes o luto da empresa, porque de repente esse impacto ele é tão alto que existe um processo ali também de quebra com a empresa. Eu não quero mais estar nesse local. Eu estava aqui por conta dessas pessoas. E aí passa a não ter sentido estar aqui sem elas, né? E de repente esse sentido ele pode ser reconstruído, mas se a gente não tem um momento de elaboração, de fala, de compreensão, a tendência é que essa pessoa não queira mais ficar. A tendência... Quando a empresa não oferece esse cuidado, então. E sabe que você falou uma coisa que me veio na minha experiência... Eu me lembro que quando eu fui chamada, né, para anunciar que eu ia ser demitida, eu lembro que eu perguntei, tá, e qual que é o feedback? Porque eles vêm com aquelas frases prontas. Ah, a gente tá passando por mudanças e não sei o quê, não precisamos mais de você, né? E eles não falam, né, você está sendo desligado, você está sendo demitida, né? É tudo muito nas entrelinhas. E eu lembro que eu perguntei assim, tá, mas e qual que é o feedback? Não, a gente teve umas mudanças, estamos reestruturando. E eu acho que eu não me lembro agora se eu perguntei 2 ou 3 vezes. E eu falei assim, tá, mas qual que é o feedback? Porque você tá me falando que eu sempre fiz um bom trabalho, de que os números de adesões, porque na época eu trabalhava no ambulatório, então tinha atendimento a pessoas. A adesão das pessoas aumentou, mas ainda assim eu não sirvo para estar aqui. E aí eu lembro que por fim a pessoa falou assim, não, é porque a gente não quer mais você aqui. Eu falei, então agora eu entendi, né? E a dificuldade que é fazer esse feedback, fazer esse espaço para que as vozes da minha cabeça não criem fantasias, né? Porque a gente cria fantasia em relação a isso, né? Muitas, e pode ser devastador. Você trouxe 2 aspectos muito importantes. Um, que é o posicionamento da área de gestão de pessoas e da empresa em si. Então, enquanto profissional, a gente precisa ter muita clareza de como e o que falar nesse processo de desligamento, porque pode ser devastador. E aí, criar fantasias acontece mesmo, principalmente quão melhor é o profissional. Quanto mais responsável ele for, mais a tendência dele ir para um processo de autocobrança e dele se achar insuficiente, dele se taxar como ruim, dele ter muito da autoestima lá embaixo e isso impactar profundamente no processo de recolocação. Então, nos processos, né, de consultoria, empresas, o que eu oriento muito no processo de desligamento, orienta o que essa pessoa tem de potencial para ela seguir. Não é mais momento de feedback. Antes, a gente teve toda uma trajetória para dar feedback, para desenvolver competência, para alinhar a cultura. E, normalmente, quando alguém sai da empresa, na maior parte das vezes, é por uma incompatibilidade cultural. Não significa que a pessoa não vá se dar bem em outras posições, né? Não é sobre ela profissional, mas é sobre ela dentro daquela empresa. Perfeito, exatamente, né? Então, eu trabalhei com um gestor na época, ele faltava muito, ele era assim, às vezes fazia um compromisso sério, não comparecia, e a gente tinha uma clareza total que era uma incompatibilidade de cultura, porque era uma cultura que prendia muito ele, e ele com muita sede de liberdade, de autonomia. Hoje ele é diretor de um grande hospital, né? E assim, na época ele era colocado pelos gestores como alguém que era ruim, como alguém que não tinha chance.
E eu me lembro que na época eu falei, olha, me dá um tempo, eu quero iniciar um processo de desenvolvimento com ele, depois a gente vê. E aí no processo de desenvolvimento a gente viu que realmente ele não teria adesão à cultura, mas foi importantíssimo, porque ele percebeu que ele era bom, que ele não era ruim do jeito que estavam falando para ele. E ele seguiu o caminho dele. A mesma coisa, um outro estagiário também que eu trabalhei, que na época a empresa colocava ele como alguém muito ruim, hoje é diretor de contas em São Paulo. Então, infelizmente, a gente ainda tem esse olhar que se a pessoa não está entregando o que a gente quer aqui na empresa, ela é ruim. E não, na maior parte das vezes ela não está trazendo comportamentos compatíveis com o que a gente espera aqui. Mas se ela estiver numa posição que exige dela as competências que ela tem e que tem a ver com o jeito de ser dela, ela vai performar. Então, no momento de desligamento, é importante a gente colocar para ela o que a gente enxerga de potencial nela e como que ela pode buscar isso no mercado. É o que eu busco sempre orientar. E, normalmente, também indico, né, os principais locais para encaminhar currículo. Quando é uma pessoa que eu já tenho visto alguma vaga, eu já conecto com a outra empresa, já negocio e articulo para que eu a indique. E ainda a gente tem também as parcerias com consultorias para que essa pessoa realmente tenha um processo de recolocação acompanhado. Então, essas são as possibilidades no processo de desligamento, porque se eu saio achando que eu sou péssimo, que eu sou insuficiente, que eu não dou conta, que eu falhei, isso pode ser muito devastador, né? A gente tem pessoas que, ao invés de conseguirem se recolocar e ficar bem, elas vão aceitar salários menores, elas vão demorar anos para se restabelecerem. Eu também passei por um processo de desligamento, né? Você falou, assim, desse comportamento de, na hora de desligar, às vezes não falar a verdade, não ser tão transparente. Na época era uma multinacional e eu lembro que eu fiquei muito revoltada, assim, porque os meus resultados estavam muito bons. E eu era coordenadora regional do Centro-Oeste, estava assumindo a regional do Norte. Então, eu tinha acabado de receber uma proposta de promoção. E aí, de repente, veio o desligamento. E como punição mesmo de muita coisa errada que estava acontecendo dentro da organização e que eu estava denunciando. Algumas denúncias não foram diretas por mim, mas outras foram, como, por exemplo, falsificação de lista de treinamento. Então, as pessoas não passavam pelo treinamento de segurança do trabalho, mas todo mundo assinava como se tivesse feito. Então, eram coisas sérias que impactavam realmente na segurança das pessoas. E aí, então, como eu estava causando trabalho, né, atrapalhando o pessoal a fazer o que eles estavam fazendo, eu acabei sendo desligada com números ótimos e buscando fazer as coisas corretas. E eu me lembro que foi muito difícil para mim, porque realmente eu dei, assim, o meu sangue. Eu saía dessa multinacional 2 horas da manhã, tinha vezes. E eu precisei de um tempo. Eu falo que eu tirei um período sabático. Eu fiquei 1 ano e meio no interior, trabalhando em outras áreas, abri um negócio próprio, fui trabalhar um tempo também na área da saúde, porque mexeu tanto comigo, com o sentimento de injustiça, de você se doar, de você ter números que são satisfatórios, de você fazer o que é certo e mesmo assim estar recebendo de volta uma punição. Então, é importante, né, a gente pensar no impacto que acontece no outro, num processo de desligamento. Podem ser vários. E ainda que a gente seja muito cuidadosa, a gente ainda pode impactar. Então, não pode faltar o cuidado, né? E sabe que você falando assim, eu tô aqui lembrando do meu processo, né? E o quanto que essa sua fala, né, de que a gente olha pra gente, a gente tenta entender essa injustiça. Eu me lembro que eu sempre trago isso, né? O trabalho, ele é uma forma de saúde. Então, se ele estiver te adoecendo, isso é um problema. E a sensação, muitas vezes, de inutilidade é algo que é muito intenso. E aí, quando você tem essa demissão, esse desligamento, e aí você não consegue entender para onde você quer ir, porque você não se enxerga, isso é algo que é destruidor, né? E aí você até fala a questão das potências, né? De
fazer esse desligamento, focando nas potências, como que eu posso ajudar essa pessoa a se recolocar. E aí me vem o processo de luto, porque o luto ele é sobre potência e impotência, né? E o quão importante é exatamente esse cuidado. Se a gente não tem cuidado, a gente não tem a possibilidade de expressar as nossas dores e ter minimamente condições de se reerguer. Perfeito, excelente fala, porque o cuidado maior que a gente tem que tomar nas empresas é que a pessoa não entre num luto da melhor versão dela mesma. Ou que não seja a melhor versão, porque eu acho que essa questão da melhor versão também é muito idealizada, né? Da versão de potencial de si mesma. E isso pode acontecer de maneira muito devastadora nos processos de desligamento, mas também num feedback, mas também numa situação que a pessoa se sentiu exposta e se sentiu ridicularizada. Então, a pior coisa que pode acontecer com um trabalhador é ela entrar num processo de luto do potencial dela não acreditar mais que ela pode, que ela consegue, que ela tem algo positivo a entregar. Aí a gente realmente está fadada ao fracasso do desempenho dela na organização e no impacto da vida para ela mesma. Depois que tem a demissão, né? Exato. E sabe que você falou uma outra questão que eu não tinha pensado, que é sobre as pessoas que ficam depois de um processo de desligamento, né? Me lembro que quando eu saí da empresa, as pessoas que ficaram falaram para mim assim que algumas rotinas tinham sido modificadas. E não tem como não ser modificado, né? Sim. Para os meus enlutados, às vezes eu dou o seguinte exemplo. Se a gente tem uma cadeira com 4 pernas e uma perna ela cai, a gente cai também. E aí a gente vai precisar entender como que a gente vai reerguer essa cadeira de novo para que ela volte a ser útil, ser funcional, né? Isso acontece quando a gente não tem mais uma pessoa dentro da empresa, né? Você tem experiência com pessoas que você atende, com as pessoas que você mentora, sobre como que ficam essas pessoas? Muito abaladas, né? Quanto maior é o vínculo, maior o abalo. Então, a gente tem algumas pesquisas que demonstram que quanto maior o vínculo entre as equipes, né? Então, quanto mais existe afeto, existe uma proximidade, até uma amizade, mais essas equipes performam. Porque, inclusive, a gente faz pelo outro. Nossa, hoje eu tô super atarefado. Nossa, mas é pra Lívia. Não posso deixar de fazer porque é pra Lívia. E gente feliz trabalha melhor, né? Entrega mais, tem mais motivação, entusiasmo. E atende também a necessidade de pertencimento, né? Se eu gosto de você, se eu sou sua amiga, nossa, eu me sinto pertencente aqui nesse ambiente. Então, a gente tem essa característica do vínculo como algo que é importante para a performance. E aí, ao mesmo passo, quando existe, então, um rompimento desse vínculo, a pessoa ela foi desligada, a gente tem aí um processo de sofrimento instalado, que é realmente, eu não tenho mais uma parceria aqui, ou a pessoa que entrou no lugar nunca vai ocupar o lugar especial que ela ocupava. Nossa, não faz do mesmo jeito. Nossa, não tem o cuidado de me entregar da forma que ela tinha. Então, a gente tem uma série de processos aí que, inclusive, fazem parte das etapas do luto, né? Da negação. A primeira etapa do luto é da negação. Então, assim, eu não quero essa pessoa que entrou no lugar. Eu não gosto da forma como ela me entrega. Ela não faz do jeito que a outra pessoa fazia. E aí, se a gente não tem esse espaço para conversar sobre o luto, eu posso entender isso como birra, como resistência, como falta de colaboração, como falta de resiliência. E não, de repente a pessoa está precisando elaborar aquele sentimento ali da falta que ela está sentindo. É o sofrimento que não está sendo acolhido. Que não está sendo acolhido, visto e tratado. E precisa, né? Porque a gente não tem como abrir mão das emoções e dos sentimentos. Elas estão no nosso dia a dia. E a gente ainda tem uma cultura que fala só muito do que é bom. Do entusiasmo, da motivação, da alegria, da iniciativa. Então, a gente tem esses comportamentos, emoções e sentimentos como algo muito valorizado dentro das empresas. Mas quando é que a gente vai começar a falar daquilo que é difícil? Do ciúme, da inveja, do luto. Então, a gente precisa começar a abrir esses espaços, porque os comportamentos, eles vão comparecer. E não dá pra gente continuar tratando como, nossa, a pessoa tá desmotivada, ou nossa, a pessoa é difícil.
É difícil por quê? O que tá por trás desse comportamento dela? Mas sabe que quando você fala isso, me vem até na importância da gente ter lideranças que são mais humanas. Também. Né? Porque a partir do momento que eu, enquanto líder, eu tenho uma troca com os meus liderados, que não é uma troca só de exigência, só de números, porque a gente também não tem que ser honesto que a empresa ela visa lucro, né? Seja qual for ela. Mas a gente tem uma outra parte que é, se eu me demonstrar vulnerável, talvez as pessoas que vão estar trabalhando comigo vão entender que a vulnerabilidade, ela faz parte. E ali é um lugar que pode ter um espaço de acolhimento. Tem uma autora fantástica chamada Brené Brown, que estuda sobre a coragem, né? E a coragem de ser imperfeito e a importância da vulnerabilidade. Então, quanto mais a gente consegue olhar para a nossa vulnerabilidade e expô-la, mais a gente se torna corajoso e mais a gente consegue ter coragem e ter enfrentamento, né? Acho que isso que você está falando é muito importante. A gente precisa de líderes que são mais humanos, sim. Inclusive, todas as pesquisas têm demonstrado essa importância, né? A humildade, a capacidade de escutar, que a gente fala muito da importância de falar, mas a gente precisa de líderes que escutem. Agora, a gente também tem que entender que está todo mundo inserido nesse sistema que você falou da busca do lucro. E a gente tem, às vezes, objetivos antagônicos, contraditórios. Porque, realmente, a empresa existe porque ela precisa de lucro. Essa é a razão de existir de uma empresa. Ela busca lucratividade. Agora, como que é essa cultura do lucro? É o lucro acima de tudo? Perfeito. É o lucro acima das pessoas? Porque eu percebo que, normalmente, líderes que não têm o cuidado, que não são tão humanos, que não estão com um olhar mais apurado para as pessoas, eles estão inseridos nessa cultura que cobra deles o resultado acima de tudo. E aí, isso vai ficando naturalizado. E ele é tão cobrado pelo resultado, ele tem que focar tanto, porque, inclusive, senão ele não permanece nesse lugar. E aí, como você disse, tem a necessidade econômica, tem a necessidade de status, às vezes tem a necessidade de pertencimento, que ele vai fazendo tudo para se manter ali naquele local. E aí, o cuidado com as pessoas vai ficando realmente complicado de ser mantido, né? Então, por isso que é muito importante a gente olhar para a cultura organizacional. Não tem como a gente fazer um trabalho bem feito de saúde mental se a gente não trabalhar junto à cultura. E também essas decisões, que ok, nós vamos buscar mais lucro, a gente vai buscar o crescimento da empresa, a gente está aqui para isso. Agora, vamos fazer isso olhando também e equilibrando com a necessidade das pessoas. Quando a gente pensa nos riscos psicossociais, eu sempre digo que uma pessoa ela tem mais risco quanto mais cargas ela acumula. Então, se ela trabalha num cargo que ela tem muito estresse, muita ansiedade, ela tem um estilo de vida que ela tem que pegar 4, 5 ônibus para chegar no trabalho, então ela vai gastar um tempão nesse deslocamento. Ela que faz tudo em casa, ela não tem como terceirizar a arrumação da casa, passar roupa. Ela tem filhos que praticamente é tudo ela que executa. E ela tem uma rede de suporte pequena, não tem ninguém para deixar. Ela tá num acúmulo de cargas, de estresse e de ansiedade muito alto. Ela tem uma grande tendência a adoecer. E a gente tem esse papel de olhar para a posição que a gente tem num cargo de alto estresse, né, de alta ansiedade. Será que realmente é essa pessoa mais indicada nesse momento? Será que a gente não tem uma outra posição que também tem a ver com o perfil dela, mas que não vai trazer mais esse estressor para a vida dela? Então, são cuidados que a gente tem que ter quando a gente toma uma decisão. Sabe que você até falando nessa questão do adoecimento, me veio uma palestra que eu assisti da Mariana Clark, que é a pessoa que eu trouxe a frase do início do podcast, que ela trabalha com lutos corporativos, que a gente às vezes tem a ideia de que luto ele é muita coisa, né? E o luto ele é por rompimentos de vínculos significativos, sejam vínculos que são concretos ou simbólicos. Não é um adoecimento, né? Mas ele pode levar a um adoecimento. E ele pode levar ao burnout, que querendo ou não, tá muito em alta a gente falar de burnout, né? A gente tem o CID dele desde 2022, então
de certa forma, trouxe à tona esse olhar e essa importância. A gente tem várias pessoas que estão aí nas mídias falando sobre a questão do burnout. E aí, o que me veio na cabeça é esse acúmulo de funções, como você estava falando, né? Pode levar a esses adoecimentos. E aí a empresa perde e a pessoa perde. E aí a gente tem outros tipos de perdas ali, que não são perdas concretas, mas perdas simbólicas que também estão gerando muito sofrimento. Muito, e a gente perde, inclusive, enquanto sociedade, porque a gente tem pessoas mais estressadas, mais intolerantes, e esse comportamento de irritabilidade vai comparecer num trânsito, numa relação que a gente tem na rua, né? Então, todo mundo perde. E você me falou uma coisa tão interessante, que é o quanto o burnout pode ser uma consequência do luto, né? Uhum. E, às vezes, eu não ressignifiquei esse luto. Entrou uma pessoa no lugar do meu colega de trabalho que eu perdi. Eu não quero passar nada para ela, porque eu tô no apego. Eu tô aqui, ó, não vou passar a demanda que era do meu colega. Deixa que eu faço. Então, às vezes, tem esse comportamento do apego, de não querer transferir, porque você não quer perder o que você ainda tem ali da pessoa, que era o que ela fazia e é a atividade que você sabe. E aí isso se torna uma birra com o outro que chegou por conta do luto não elaborado. E você vai acumulando uma série de responsabilidades até que seriam transferíveis para o outro, mas como você está num luto não elaborado, você centraliza e aí pode acabar acontecendo, né? Um burnout, que é eu vou ficar apegada aqui no que eu ainda tenho do outro, não vou transferir as tarefas, não vou transferir as responsabilidades, e aí eu adoeço por conta da dor, do sofrimento que não pôde ser expresso, e também porque eu assimilei a atividade que era dele. No grupo de estudo que a gente participou, teve um momento muito importante, assim, que você trouxe, o quanto o luto, quando ele não é vivido, ele pode caminhar para um luto complicado, né? Então, se a gente não tem rituais de despedida, se a gente não entra em contato com essa dor, a gente tem a possibilidade desse luto comparecer em adoecimento no futuro. E foi até interessante, porque depois que a gente passou do grupo, eu atendi um luto complicado. A pessoa, ela teve uma crise, era uma pessoa que eu atendia, ela trabalhava numa empresa que eu tinha um contrato, e ela começou a ter crises de pânico do nada. E aí, fomos trabalhando, entendendo, e aí eu entendi que o luto era da morte da mãe, quando ela era criança. Não foi falada, a morte da mãe não foi dita. Ela viu que a mãe não estava, mas nunca foi dito para ela que a mãe tinha falecido. E aí, isso compareceu depois, né? E aí eu fico pensando, quantos lutos não elaborados a gente tem dentro da empresa? E, portanto, quantos lutos complicados. Às vezes a gente tem problemas gravíssimos de relação dentro das empresas, problemas de adoecimento, depressão, burnout, transtornos de ansiedade, que são por conta desse luto não elaborado. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque quanto mais forte é o vínculo, maior a chance do luto. Claro. E também no processo de desligamento. Se essa empresa era a minha vida, se eu amo o que eu faço aqui, se eu amo as pessoas, isso tem chance de caminhar para um luto complicado, para um processo de adoecimento. Porque e agora? Quem que sou eu sem essa empresa? Mas sabe que você falou duas coisas que me são muito familiar quando você estava falando dessa questão de eu me apego ao que eu tenho do outro, né? Eu trabalhei uma vez num hospital em que eu entrei numa licença gestante. Então, a pessoa, ela tinha saído, ela ficou um bom tempo afastada porque estava com uma gestação de risco. Então, eu fiquei muito mais tempo do que eles imaginaram. E foi muito difícil a minha entrada, porque as pessoas, elas não estavam me autorizando a estar naquele lugar, porque eles estavam muito presos a outra pessoa. E eu só fui realmente ser pertencente desse lugar quando a outra pessoa voltou, me conheceu e disse, tá autorizado, vocês podem gostar dela. Olha né? só. E isso, assim, levou um ano, porque o período que ela ficou afastada enquanto eu tava lá foi um ano. Nós duas ficamos, porque aí tinha espaço para nós duas, mas eu só fui efetivamente acolhida quando ela voltou. me autorizou que as pessoas me acolhessem. E aí, assim, eu me lembro claramente de eu estar
num processo de organização de um congresso. Então, eu ia de manhã, aí eu lembro que eu voltei, eu tinha que voltar de noite. Eu me lembro de sentar na sala da minha casa e falar, eu não quero ir. Por quê? Porque aquele lugar é um lugar que não me acolhe. Perfeito. E, na verdade, essas pessoas estavam sendo leais a outra pessoa. Com certeza. Né? No processo de birra, de rixa, de rejeição. Certeza. E que, muitas vezes, a gente vai ter um olhar superficial e falar, não, a equipe é difícil, a equipe está dificultando, eles não estão tendo iniciativa, não estão trabalhando com colaboração. Mas tem um processo anterior, que é o de a gente ama a pessoa que está aqui, a gente não quer que a outra fique, que a outra tire o lugar dela, vamos protegê-la. E que não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver com você. Né? Quem era eu ali, né? Eu era a pessoa que estava chegando. E uma outra coisa que você falou que eu achei muito legal, que quando a gente pensa, né, nesses rompimentos de vínculos, nessas histórias, cada um de nós carrega as histórias, né? Cada um de nós sabe o que a gente está sentindo, o sofrimento que a gente vem lidando nas nossas experiências do dia a dia. E quando a gente fala de lutos não reconhecidos, o que eu acho muito interessante é que a sociedade, além dela não dar o espaço adequado para que esse sofrimento possa ser falado, possa ser expresso, às vezes a própria pessoa não se autoriza a isso, mas é aquela tentativa de o outro dizer como eu tenho que me sentir, quando eu tenho que me sentir, por o que eu tenho que me sentir, né? Sendo que só eu sei das minhas dores e o que eu carrego em relação às minhas dores. Uma coisa que eu nunca me esqueço, que eu aprendi com você, foi que o luto de cada um é cada um. A gente não tem tempo determinado para o luto. Uma pessoa pode resolver o seu luto em 2 meses e outra em 10 anos. E cada um tem o seu tempo. Eu atendo uma pessoa que ela perdeu o marido e as pessoas ficam o tempo todo falando para ela, você precisa reagir, já deu, você precisa ficar bem. Então, também existe uma inabilidade das pessoas de ver o outro sofrer, de ver quem se ama passar por momentos difíceis. Então, também essa fala de resolve, bora, a vida tem que seguir. Também é muito dessa inabilidade, né? De ver o outro com o seu sofrimento. Mas cada um tem um tempo, tem uma história, tem um dilema. E olha o que você disse, né? Como te impactou você estar numa empresa que as pessoas não te acolheram? Você poderia ter ficado extremamente mal, no sentido assim, de qual é o meu problema, o que eu tô fazendo errado, eu não sei me relacionar com as pessoas, eu não sou boa o suficiente. Então, se a gente tem um processo ali também de autoestima envolvido, a tendência é haver uma autodepreciação e aí caminhar para um processo de adoecimento. Então, você tinha essa leitura, você não queria ir porque não era agradável, as pessoas não te acolhiam, não era um ambiente gostoso de estar, mas você não entrou para um processo de se questionar e de se diminuir. E muitas vezes acontece o processo da pessoa se diminuir. E aí é muito impactante, né? Mas eu vejo que existe muito essa busca de a pessoa precisa ficar bem logo, vamos, a vida tem que seguir. E como a gente vive num mundo acelerado, cada vez menos a gente tem tempo para sentir, né? É isso, assim, você até consegue, de repente, ali para um processo de despedida, mas às vezes no próprio dia você tem que voltar a trabalhar, no próprio dia você tem que dar conta da demanda. E aí a gente tem que voltar, às vezes, a trabalhar, né? Assim, teve uma morte, houve um acidente de trabalho, o corpo está coberto, e aí vai todo mundo voltar a trabalhar, porque não pode ter um impacto na produção. Gente, é claro que vai ter um impacto, e se a gente não parar para falar, para sentir, para ouvir, o impacto vai ser muito maior, porque é o impacto que a gente não consegue mensurar, né? A gente fala tanto da baixa do engajamento, dos resultados que não são entregues, da dificuldade de entregar números, de alcançar KPIs. Mas quanta coisa que a gente não está tratando? Se a gente está olhando só para o número, a gente não está olhando o que está por trás, por que as pessoas não estão se movendo para esses objetivos, a gente tem a tendência a ter uma leitura extremamente superficial. Então,
nas empresas em que eu estive, né, quando a gente teve processos de luto, a gente tem um momento de parar, de conversar sobre, de comunicar, de ouvir, de dar um momento ali para as pessoas se expressarem. Agora, a gente também tem limitações enquanto RH. Muitas vezes esse ambiente não permite mesmo, assim, é um ambiente mais agressivo, muito focado no resultado e realmente as pessoas são só número. Então, eu digo que esses são ambientes que eu não quero mais estar. E aí a gente tem também que exercer a nossa decisão e a nossa capacidade de análise. Enquanto profissional, qual é a empresa que tem a ver com você? A empresa que uma pessoa vai morrer, o corpo vai ser coberto e a gente vai seguir, não é uma empresa para mim. Uhum. Nossa, e você falando, eu fiquei pensando, e será que isso realmente acontece? Então, isso realmente acontece, né? E até quando você fala essa questão, né? A gente tem ali uma perda, vamos voltar a trabalhar logo em seguida. Eu lembro até da própria legislação que a gente tem, né? Hoje, acho que CLT são 3 dias, agora não me lembro. Acho que são 3 dias ainda, eu não me lembro exatamente. Eu não me lembro se são 3, eu tava lendo até que o de funcionário público, empresa pública não, serviço público, são 8 dias, né? E aí de novo, né? É uma outra pessoa dizendo quanto tempo eu tenho para me reestabelecer, né? E aí, se a gente tá falando de lutos que não são reconhecidos, a gente tá falando de eu tenho que trocar a roda do carro com o carro andando. Totalmente. Né? Você me fez lembrar de quando eu perdi meu pai. Na época, eu trabalhava numa empresa, um empresário fantástico, assim, muito parceiro. Mas ele também tinha limitação de até onde ele podia ir, né? Ele não tinha uma pessoa para me cobrir. Era uma empresa que estava abrindo há pouco tempo, então não era uma empresa com grande fluxo de caixa. E eu me lembro que eu tinha que voltar a trabalhar, não conseguia. Quando meu pai faleceu, eu fiquei um tempo mal, assim. Eu fiquei um tempo sem conseguir tocar no assunto. E eu lembro que eu falei pra ele, Guilherme, eu preciso sair, eu não tenho a menor condição de seguir. Eu não tenho a menor condição de chegar e fazer o meu trabalho. E sempre fui muito responsável, né? Então, eu achei melhor pedir o desligamento. Ele falou, não faz isso. Vai ser bom pra você se distrair, ver pessoas e pensar em outras coisas. E eu falei, eu simplesmente eu não consigo. Não dá, assim, é mais forte. Então, assim, tem isso também, né? Da empresa, às vezes, ter a limitação. Ela precisa seguir. Ele não tinha condição de ter 2 pessoas. Eu não tinha condição de trabalhar. E aí, na época, eu contava, né, com todo o suporte financeiro da minha mãe. Eu ainda era bem jovem, então eu tinha esse apoio. Mas e quantas vezes, depois que a gente é adulto, a gente não pode mais contar com suporte nenhum? E aí você não tá dando conta, mas você tem que dar, não tem alternativa. Você tem que ir, porque você não pode abrir mão desse trabalho, desse salário. E aí você vai se forçar a fazer coisas que seu corpo não está suportando. E isso vai comparecer em sintoma, em alergias, em quadros depressivos e tantos outros adoecimentos, né? E sabe que você falou uma coisa que eu me lembrei, que quando a gente dá o treinamento para ou liderança ou em saúde mental, uma das coisas que eu sempre falo quando a gente está diante de lutos e de pessoas que estão em processos de luto, a gente tem que entender que ela não vai oferecer 100% da capacidade dela. Mas entender o quanto que ela pode oferecer da capacidade dela, isso vai ser muito importante para que esse diálogo de expectativas, ele possa ser compreendido. Porque se eu estou no processo de luto e hoje eu posso te oferecer 30%, o 30% é meu máximo hoje. Perfeito. E a empresa, tendo essa ciência e entendendo sobre isso, também vai oferecer um lugar um pouco mais acolhedor. Perfeito. Essa análise, ela precisa ser feita, né? E às vezes a gente só vai saber qual é esse percentual seguindo. Porque a gente só aprende a amar amando, a gente só aprende a trabalhar trabalhando. E num processo de luto, a gente só vai saber como é que a gente vai reagir vivendo. Então, de repente, até ali naquele momento, eu acreditei que eu fosse dar 10%, mas se eu tivesse que seguir, eu conseguiria dar 40%, 50%. Eu só saberia se eu tivesse seguido. Agora, realmente, alguns momentos são muito paralisantes na nossa vida, né? E é muito importante a gente reconhecer o momento de parar,
reconhecer quais são as redes de suporte que a gente pode ter. A empresa também reconhecer quais são as outras áreas que pode contar, porque de repente é isso, assim, aquele trabalhador nesse momento vai dar 30%. Mas e aí, quais são as outras pessoas do time que vai poder dar esse suporte, dar o suporte, né? para a gente fechar a conta no 90% que a gente precisa fechar. Então, as lideranças, a empresa, ela tem que ter esse olhar para o time. A gente precisa ter pessoas que consigam ser backups das outras, porque senão a gente vai estar muito refém, e aí a tendência é a gente conseguir ser menos humano. Porque o negócio tem que seguir, o resultado tem que ser entregue, a empresa não pode fechar no negativo, porque senão não tem sustentabilidade. E aí, às vezes, a conta negativa vai para o trabalhador. Porque... E entender das potencialidades, né? Porque quando você fala, né, de saber quem é backup, é eu entender que, bom, eu tenho uma potencialidade X, você tem uma potencialidade Y, e quando eu não estiver dando o meu melhor, eu sei que eu posso contar com você para que você me dê o suporte suficiente, mas para isso eu preciso conhecer as potencialidades. Exatamente. E aí a importância de conhecer o time, de ter clareza do que cada um tem facilidade, do que cada um faz bem, do que cada um pode desenvolver. Porque a gente ainda tem um cenário de olhar muito para o que falta nas empresas, né? Tem que desenvolver essa competência, tem que desenvolver esse conhecimento. É claro que a gente tem que desenvolver um monte de coisas, mas a gente principalmente tem que olhar para o que a gente faz bem, para o que a gente faz com facilidade, para o que a gente faz com desejo. É aí que a gente entrega o nosso melhor. E a gente consegue, né, dentro do time, ter pessoas com habilidades complementares e com habilidades parecidas também. Então, também no processo do luto, às vezes é isso, quando alguém sai, eu tô me despedindo do que me complementa. Como que eu vou fazer se eu não planejo bem? Nossa, a pessoa planejava tão bem, eu tô lascada agora. O processo de luto acontece também, isso é bem interessante. Eu já acompanhei algumas empresas que os líderes não queriam promover as pessoas. E aí a gente montou um projeto para que eles pudessem ser premiados. Então, as lideranças que mais promoviam pessoas eram premiadas no final do ano. E claro, né, a gente deu uma série de outros suporte, porque eles não promoviam por conta do luto e do impacto da perda. Que era, nossa, essa pessoa ela é tão boa no que ela faz e ela me complementa tanto, eu tô lascado se essa pessoa sai da minha área. Só que olha o impacto, né? Porque aí a pessoa não é promovida e aí vai ser promovida para o mercado, porque ela vai querer crescimento. Se ela é uma pessoa que tem foco na carreira, que tem um grande potencial, ela vai encontrar alguma maneira de crescer. É aquelas frases prontas, né? Se dentro da empresa você não é reconhecido, você vai buscar um lugar que te reconheça. Exatamente, perfeito. E aí, então, a não promoção e, portanto, o maior risco da empresa de perder pessoas vinha do medo do luto. Como que fica a minha área sem essa pessoa? Como que eu fico enquanto gestor? Será que eu vou continuar entregando resultados sem essa pessoa? Então, também existe a esquiva do luto. Nossa, nunca tinha pensado, né? Até quando eu estava pesquisando sobre essa questão do luto corporativo, né? Essa reestruturação geram pequenos lutos que eles são muitas vezes não autorizados e não... Talvez as pessoas não se arriscam exatamente porque elas não querem entrar em contato com as próprias fraquezas. Exatamente. Que é, como é que eu posso existir sem o outro? Perfeito. Isso é muito comum no luto, de modo geral, né? Como que eu existo sem o outro? Até porque, querendo ou não, né? Até no início do nosso bate-papo, né? Você tinha falado da questão da identidade, que é o que a gente fala do mundo presumido. A gente tem um mundo interno, que é o mundo que eu reconheço ele, que é o meu mundo que funciona de acordo com as minhas crenças, com os meus valores, com as minhas experiências passadas, as minhas experiências atuais, o que eu penso pro meu futuro. Perfeito. Se eu deixo de ter alguém... O amparo, todos nós precisamos Perfeito. sentir amparo. Isso se rompe. E aí eu preciso reestruturar, né? Exato. Então, esse processo de reestruturação de identidade, de rotina, esse lugar... Quem eu sou agora, né? Se eu não estou perto do outro, se eu não estou na parceria do outro, isso gera um impacto pro outro, para mim, de muito sofrimento. Muito alto, perfeito. E de muito alto boicote, né? Totalmente, porque se eu me vejo com o outro e eu sei que eu sou boa com o outro,
eu tenho medo de estar sozinha. Como que sou eu sem a habilidade do outro, sem a entrega do outro? Eu posso ter que encarar coisas que eu não quero, como inclusive que eu sou muito ruim em determinada atividade, porque ninguém é bom em tudo. Por mais que a gente viva hoje um período de profissionais multitarefas, ninguém consegue ser bom em tudo. E aí, às vezes, perder o outro é lembrar que eu sou péssima numa determinada atividade, que eu tenho que entregar, que eu não tenho alternativa. E Camila, vamos ser muito honestos, né? Que bom que a gente não é bom em tudo, Que né? bom! Ai, que ia ser muito chato, ia ser exaustivo demais, né? Exatamente. Que bom que a gente não é bom em tudo. Tem um amigo, esses dias eu tava conversando com ele, o quanto, assim, um dia eu já desejei ser muito acima da média, né? Assim, eu queria coisas grandiosas, queria me destacar muito. Hoje eu falo pra ele, eu estou muito feliz dentro da média. Eu não quero sair da média. Porque se destacar de uma maneira muito significativa é também abrir mão de muita coisa que é importante da vida. De tempo de qualidade, do tempo de não pensar em nada, do tempo com a família, com os amigos, do tempo que você não precisa ser boa em nada. E aí isso é gostoso, né? A gente existir para além da performance. Sabe que até você falando isso, né? Até pra gente concluir aqui o nosso bate-papo, o quanto que é importante a gente saber o lugar onde a gente quer estar, né? Escolher esse lugar que a gente quer estar, porque uma vez que eu entendo o que é importante pra mim, eu vou em busca do que é qualidade pra mim, do que é vida pra mim, né? Perfeito. E se a gente fica sempre olhando pra performance, pro que falta, eu tenho que ser melhor em tudo, eu esqueço de olhar o que eu sou bom e de efetivamente dar a devida atenção para aquilo que eu sou bom. No último semestre, uma aluna, ela sentou do meu lado, eu estava entregando as provas, e ela falou assim: queria te dizer, era de psicologia hospitalar. Ela assim, eu queria te dizer que eu gostei muito da matéria. E eu falei, ai, que bom. Ela falou assim, eu não achei que eu ia gostar. E ela, mas eu não fui tão bem na prova. E aí eu falei, e tá tudo bem. Aí eu falei pra ela assim, tá tudo bem a gente ser mediano, né? Eu falei assim, o ser mediano não significa que você é ruim. Significa que você se interessou. Eu falei assim, fazer prova é muito difícil. A gente tem várias variáveis, né? Eu falei assim, não se fixa na sua nota. Eu falei assim, olha o quanto você veio me trazendo que foi importante. Eu falei, é isso que importa. É o que valeu, né? A experiência, o aprendizado, a identificação. E olha que interessante que você está trazendo, Lívia, que é mediano a partir de qual perspectiva? Perfeito. Porque a gente tem um autor, o Hal Gardner, que ele identificou que nós temos múltiplas inteligências, né? Então, a nossa geração foi uma geração que cresceu com a valorização da inteligência lógico-matemática e a linguística. Então, era inteligente quem tinha essas duas inteligências. Hoje já se sabe que a gente tem muito mais: a sinestésica, a existencial, a interrelacional, o de autoconhecimento também. Se perceber é uma forma de inteligência, porque entendendo o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu me sinto, que situações que me deixam mais vulnerável, eu lido melhor comigo e lido melhor com o outro. Então, hoje a gente tem já essas outras inteligências mapeadas e, de repente, eu vou muito mal numa prova lógico-matemática, mas eu vou muito bem num momento que eu tenho que interagir, que eu tenho que liderar, que eu tenho que decidir, que eu tenho que lidar com pessoas. Então, acho que ter essa clareza do potencial é fantástico, porque ajuda a gente a prosperar na vida, a sofrer menos, a ter mais leveza. Eu tenho a opção de focar no que falta em mim e me sentir menor, e me sentir ruim, e me sentir com grandes dificuldades. Eu tenho a opção de focar naquilo que eu tenho de melhor, né? Agora, claro, a gente poderia problematizar isso aí, né? A gente tem situações e situações. A gente está falando do Brasil, um país do mundo do trabalho extremamente precarizado. Quantas pessoas realmente podem escolher trabalhar no que gostam e no que são boas? Porque, às vezes, a necessidade básica ali, ó, da pirâmide de Maslow está falando muito mais alto. Ela está tendo que trabalhar, porque senão ela não consegue se alimentar hoje, não consegue se alimentar amanhã. Então, a gente tem limitadores, né, dessa realidade que a gente vive.
Mas eu acho que é muito interessante, sempre que possível, na medida do que pudermos, a gente olhar para os nossos desejos. E aí eu sei que a gente já está no encerramento, mas eu acho importante trazer esse ponto, já que a gente falou daquilo que a gente não conversa no ambiente de trabalho. A inveja é um sentimento que é muito julgado, não é permitido sentir, né? Normalmente, quando alguém sente inveja, ela sente vergonha. E sempre invejoso é o outro, nunca a gente, né? Opa, essa conta não fecha. Só que a inveja, quando ela não é destrutiva, né? Quando ela não é assim, eu não só quero ter o que o outro tem, mas eu quero que ele não tenha. Essa é a destrutiva. A inveja, quando é no sentido de, nossa, eu desejava ter o que o outro tem. Ela é muito importante porque ela é um guia, ela é um GPS do nosso desejo. É um motivador para o alcance. É um motivador para o alcance. Então, é importante que a gente esteja também muito atento ao que eu invejo no outro. Porque, às vezes, a gente tem o comportamento de diminuir, de reclamar, de falar que o outro é assim, assado. Mas por que aquele comportamento no outro me incomoda tanto? Né? Por que nossa, eu fico extremamente irritada. Olha para isso, porque pode ser um guia do seu desejo. Pode ser que tenha algo ou parte de algo nisso que você gostaria de trazer para sua vida. Ah, de repente eu me incomodo porque fulano é muito aparecido, toda reunião fica querendo falar, fica querendo trazer ideias, e aí a reunião demora muito. Será que você também não queria conseguir falar mais abertamente sobre o que você pensa, sobre como você enxerga? Inclusive, de repente, até falar que essas reuniões duram demais, que a gente precisa ser mais objetivo. Então, acho que é importante a gente olhar para isso. Por isso a importância da gente ter esses ambientes na empresa, né? Para falar do luto, para falar das emoções que incomodam e que são difíceis. Tem ambientes para falar da gente, né? Porque a gente não é só performance, a gente não é só entrega, a gente não é só o financeiro, a gente é muita coisa além disso, né? E ter espaços para que a gente possa falar disso. Exato, perfeito. Obrigada pelo nosso Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui com você. Você é sempre muito inteligente, agradável, acolhedora. Posso imaginar como as pessoas sentiram a sua falta das empresas que você saiu, viu? Obrigada aqui por toda essa contribuição. Acho que, para mim, se abriu um universo que era um universo dentro de um assunto em que não é um assunto que eu domino tanto, que é essa questão da gestão, da liderança, dos lugares de trabalho, né? E o quanto que os lutos estão lá. Obrigado por você ter cedido, né? E compartilhado aí um pouquinho do seu conhecimento. Eu que agradeço por toda a aprendizagem, por tudo que você me ensinou sobre o luto e que eu utilizo tanto hoje. Obrigada a você. E obrigada a você por estar aqui com a gente nesse nosso bate-papo e que a gente possa, de fato, ter espaços saudáveis, acolhedores, para que a gente possa falar dos nossos lutos e dar sentido para os nossos lutos.